Plotino, então, com 38 anos, ele resolve ir para a Índia com o imperador Gordiano, mas o imperador é assassinado no meio do caminho e ele vai parar em Roma. E estabelece, não se sabe se ele chegou ou não até a Índia, mas o fato é que em Roma, com 40 anos, ele estabelece a sua escola de filosofia, que era algo exatamente como nós temos aqui agora. Era uma escola aberta, assistiam às preleções quem tinha interesse, gente do povo, senadores romanos, vários, imperadores. Era uma escola aberta que ele começava geralmente então com um pequeno trecho de um filósofo, de um pensador, e aí começava então a discorrer sobre o texto e aportar, claro, a sua compreensão. Plotino começa a escrever muito tarde, ele começa a escrever já com 49 anos. Então ele amadureceu toda a sua filosofia antes de começar a verter isso por escrito. Bom, todo o ensinamento de Plotino foi legado para a posteridade, compilado por seu discípulo Porfírio, no que se chamam as Enéidas. São 6 volumes de 9 tratados. Não se tem notícia de nenhum tratado que tenha sido escrito por Plotino e não tenha chegado até nós. Só que quando nós vamos ler as Enéidas, a gente depara assim com uma dificuldade, porque Plotino escreve como muito do que ele pensa e muito do que ensinou acontecia em momentos assim como esse, e de acordo com as intervenções dos ouvintes, ele escreve de forma muito sistemática. Então esse é um primeiro problema quando se vai enfrentar a leitura das Enéidas. Nós estamos lidando com um sistema que é vertido para o papel de forma sistemática. Mas é claro que alguns tratados auxiliares, alguns pensadores se encarregaram de sistematizar a sistematicidade das Enéidas, e a gente consegue chegar num sistema filosófico bastante coerente. Bom, e o que eu vou tentar agora é dar pelo menos uma ideia do que seja esse sistema filosófico de Plotino, que nós encontramos, como eu falei anteriormente, uma correlação, olha, fantástica assim, com o pensamento oriental. Porque Plotino tem basicamente 2 momentos na sua filosofia. Um momento em que um uno absoluto, ele se expande ou desce a materialidade. Isso em grego ele chama de pró-rhodós, o caminho da descida. Platão vai chamar isso de catábase, e no hinduísmo a gente conhece por pravriti marga, a descida do uno ao múltiplo. E um segundo momento da filosofia plotiniana é a subida do múltiplo, ou da multiplicidade de todas as coisas, à unidade primeira. Ele chama isso de epistrofé. Nós vamos encontrar no pensamento platônico como a anábase, e no hinduísmo como o nivriti marga, o caminho de subida, ou o yoga, porque o yoga é também todo um caminho de reaproximação da unidade primeira. Bom, Plotino usa muitos mitos para descrever esses 2 momentos da sua filosofia. O caminho de descida ele associa muito a Narciso. Nos 2 tratados sobre o belo, Plotino cita o mito de Narciso. Da etimologia grega, narqué é entorpecimento, um embevecimento. Então, essa coisa do Narciso, de olhar a própria imagem, se apaixonar e ficar apegado a ela.
que Plotino vai contrapor ao mito de Ulisses. Ele diz que, no fundo, cada um de nós é um Ulisses desejoso de retornar à pátria amada, que é o primeiro princípio. Então, ele vai tratando de um ponto de vista dialético, bem platônico, todas essas questões, e a gente consegue se situar bem nessa filosofia, principalmente aqueles que conhecem as tradições orientais. Bom, Plotino então parte do que ele chama o Torrent, o Uno. Isso, meu amigo Josias colocou no seu Facebook uma fonte neoplatônica, que é aquele chafariz das três bacias. Se vocês mentalizam esse chafariz das três bacias, ou a fonte neoplatônica, está quase, o meio caminho está andado para entender a filosofia plotiniana. Na primeira bacia nós temos um uno. Plotino diz que tudo que é perfeito gera algo a partir da sua perfeição. Então o uno é a perfeição absoluta, ele gera eternamente a partir dessa perfeição. Então encarem como aquela primeira bacia que, ao se encher, se derrama e enche a segunda bacia. Essa segunda bacia é o nous. Há várias interpretações ou tentativas de tradução do que seja nous. Alguns pensadores usam intelecto, outros espíritos, outros inteligência, mas nenhum deles consegue reproduzir com exatidão a riqueza que isso significa na filosofia plotiniana. Então esse uno, que como contém em si todas as coisas, isso numa aproximação matemática pode ser interpretado como zero. O zero é vazio ou é plenitude? O Taimane fala, Taimane foi um dos grandes teósofos lá do início do movimento teosófico. Ele associa essa unidade primeiro ao zero, que o zero contém em si todas as coisas, todas as dualidades estão ali presentes no zero. Por exemplo, o menos 1 e o mais 1, quando somados, formam o zero. E é mais ou menos isso que significa para Plotino. Ou, se quiserem, outro símile que o próprio Taimane refere, a luz branca quando passa pelo prisma e se abre no espectro de cores. E assim sucessivamente. Plotino diz que o uno é como uma vertente que da qual emanam todos os rios, mas que não se esgota, né, ao verter incessante e eternamente de si mesmo. Ou como a luz do sol, que irradia luz e calor, mas não se diminui com essa irradiação constante. E ele usa então várias metáforas para dizer o que é esse uno ou torrent. Mas como o uno contém em si todas as coisas, ele contém também o princípio da diferença. E é o princípio da diferença que vai possibilitar o surgimento desta segunda hipóstase. Ele chama essas três bacias, esses três momentos da sua filosofia de hipóstases. Ou seja, hipó, do grego, é aquilo que está, né, por baixo, é aquilo que dá sustentação para todo o sistema filosófico. Então, a díade indefinida é esse princípio da diferença ou da multiplicidade que está presente no uno e quando é ativada, e é eternamente ativada, gera no segundo momento o nous ou intelecto. Né? É a segunda bacia se enchendo. Bom, o nous ou intelecto, ele é chamado por Plotino de cosmos noetos. Lembram que eu disse que Plotino tem uma influência muito grande de Filo de Alexandria. E Filo foi o primeiro a usar essa expressão, cosmos noetos. O que é o cosmos noetos? É aquilo que é ao mesmo tempo ser e pensamento de si. A segunda hipóstase, ela congrega tanto as ideias platônicas quanto o sujeito que as percebe como idênticas a si. Se no uno nós podemos usar uma passagem plotiniana que diz torrent panta, uderreno. O uno é todas as coisas, porque é a vida de todas as coisas, mas não é nenhuma em particular.
No Nus, nós já podemos recorrer a uma passagem lindíssima das Enéidas que diz assim: o Sol ali é todas as estrelas, e todas as estrelas são o Sol e, portanto, todas as outras. Isso, do ponto de vista teosófico, assim, nos remete a uma dimensão búdica que diz que este sujeito que está aqui é tanto o palestrante como o ouvinte. E vocês que estão aí são tanto os ouvintes como os palestrantes, porque essencialmente não tem nenhuma diferença entre nós. E é isso que significa, essencialmente, a segunda hipóstase da filosofia plotiniana. Ali a justiça preserva a sua singularidade, mas é também beleza. A beleza, enquanto mantém o seu caráter único de belo, é também verdade. E a verdade é também beleza. Isso, é claro, está num plano além da linguagem. Então, por mais que nós nos esforcemos, nunca nós vamos atingir por meio do discurso o que significa efetivamente esse segundo momento da filosofia plotiniana. Apesar que Plotino vai insistir que nós somos um mundo inteligível. Todas essas potências existem dentro de nós. Cabe a nós, é claro, acessá-las. Este segundo momento, essa segunda bacia, ela, por sua vez, se derrama na terceira, que é a alma do mundo, psique. A alma do mundo, ela, ao mesmo tempo que contempla as ideias, ela se exterioriza no mundo, ela desce aos confins das possibilidades existenciais e gera o que Plotino chama de as trevas, ou aquilo que dá sustentação material para a existência sem ser a matéria. Mas o fato é que a psique em Plotino tem um papel assim muito próximo do demiurgo platônico, que contempla as ideias e plasma as ideias no mundo, gerando as formas. Enquanto Platão usa o termo cora ou receptáculo, né, para significar essa base que recebe as formas, Plotino usa o termo rilé, que é um semelhante ao Prakriti dos hindus. Ainda que a rilé plotiniana não tenha, não se possa conferir a ela qualquer atributo, porque como ela recebe as formas, se nós conferirmos qualquer atributo a ela, nós já estamos conferindo forma a algo que é destituído de formas. Então, Plotino, numa passagem das Enéidas, que ele tenta dizer o que é a alma do mundo, ele faz uma citação muito interessante. Ele diz assim: Hosper prosopon em polois katoptrois. Em grego isso significa como se fosse uma face refletida em muitos espelhos. Ou seja, a alma é uma no momento em que ela contempla o nus, mas ela, ao se exteriorizar, ela gera a multiplicidade infinda de todas as coisas. É muito interessante essa passagem. E também que com a alma surge o tempo. E com o tempo, é claro, o raciocínio discursivo, linear e lógico, que é uma dimensão que está aquém do cosmos noético. Ou seja, o raciocínio, por mais elevado que ele seja, né, por mais que o intelecto lógico, linear, ele se esforce ou tente, por meio da acumulação, ele nunca vai conseguir chegar num plano que está além da linguagem. Esse é o grande dilema de todos os filósofos e todos os místicos de todos os tempos. E Platão já falava disso no Fedro, né? Platão vai dizer lá no Fedro, o sábio semeará nos jardins literários apenas por passatempo. Ou seja, ele sabe que aquilo que já foi falado por um grande intérprete de Platão, Pierre Hadot, que os diálogos remetem para um diálogo nunca escrito, que é um diálogo vivo,
né, que se dá na oralidade dialética e além dela. E na carta 7 também, eu sempre refiro, Platão diz literalmente, sobre os primeiros princípios não há nenhum escrito meu e nem haverá, porque não tem como escrever sobre os primeiros princípios, só talvez algumas aproximações.